está aqui nos visitando para deixar a palavra, amém? Pode fazer o que o senhor mandar. É na mão mesmo. Oh, Senhor Deus. Passou também, já ouvi uma palavra boa. Não tem playback, né? Tem playback, não? Tem? Aí tem. Bota instrumental, né? Eu queria antes. Amém, glória a Deus. Feliciano Amaral. Playback. Deixa eu ver a música. Playback para essa amarela a cada instante. Essa amarela a cada instante playback. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Saltério eterno, palavra boa, né? Nós já ouvimos, né? Também palavra boa. Glória a Deus. É isso mesmo. Não é com celular mesmo. A irmã.
profunda, mas muito bem expressada, né? Vocês vão entender Deus falando, né? Através do mundo da palavra boa, né? A gente vai ler aqui, deixa eu ver, a gente vai ler aqui no livro de Apocalipse, costume levantar, é um costume de todos, né? Quando se vai ler a palavra, né? E Apocalipse, tem aqui mensagem, uma revelação que depois eu vou dizer. Tem gente aqui, eu vou falar depois da palavra. Apocalipse capítulo 2 de Apocalipse, e o versículo 1 em diante. Carta às 7 igrejas da Ásia, primeira carta de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 cabeçais de ouro. Aleluia. Eu sei tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os mal, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e o não são, e tu achaste mentiroso, e sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos Nicolata, mas eu também o aborreço, que tem ouvido hoje que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Pode sentar, por favor. Glória. Pode começar a leitura, não pode continuar. Então, meus amados irmãos, vamos orar. O costume nós orar. Eterno, Criador dos céus e da terra, diante da sua presença, nós estamos reunidos aqui em dedicação do teu nome, ó Senhor Jesus Cristo, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Depois de nós ter ouvido a mensagem pelo nosso irmão Estivaso Bombira, né? E agora eu ia ler um texto, mas o Espírito fala, não é esse. É interessante que a gente está trabalhando nas coisas dele, então tem que ter muito cuidado. Ele é quem dirige, ele é quem diz. Nós não podemos fazer o que quer. Não é nossas imaginações, não, é a sua revelação. Minha revelação não. Então aqui Deus deu a Jesus as revelações. Onde é que está escrito isso? Vamos ver. Revelação de Yeshua, de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Interessante, tudo dele, quem dá é Deus, né? Interessante, né? Agora, Deus deu a revelação às 7 igrejas, a Mashiach, a Jesus. Jesus passa para João. Lembremos do que Deus falou com Moisés. Deus disse a Moisés: tu serás como Deus, ou melhor, tu serás poderoso. Quando a Bíblia diz assim, tu serás como Deus, não quer dizer o eterno. Que a palavra Deus não é um estudo, não. A palavra Deus nem sempre é dirigida ao eterno. A palavra Deus vem de poder, autoridade, apenas isso. Né? Então, aí por falta de conhecimento, a pessoa, tudo que é Deus é o eterno. Não. Deus é poder, Deus é autoridade, Deus é força. Né? Então, nem sempre a palavra Deus refere ao Altíssimo. Não. O Altíssimo tem se revelado por vários nomes. Aleluia. Mas, num caso de outro,
Deus conferiu poder a Moisés. Tu serás como Deus e teu irmão Arão. Arão será o teu profeta. É igualzinho aqui. Deus deu a mensagem a Jesus. E Jesus usa João, porque foi João que levou a mensagem. Mas quem estava falando era Jesus, na boca de João. Como é que pode? Que mistério Jesus? Jesus foi o maior mistério, é o maior mistério que houve. Jesus. Como é que pode isso? Escreve. Isso é Jesus falando para João. Não foi João que levou a mensagem? As 7 igrejas? Escreve. Ele escreveu no papel. Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. A mensagem é para o pastor da igreja. Sabe quem era o pastor dessa igreja? João. Não era o João Batista. João Batista já tinha morrido, né? É João Evangelista. E ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? As 7 estrelas são as 7 igrejas que estão na Ásia. Só que as igrejas da Ásia se estendeu pelo mundo inteiro. Não é mais Ásia, é o Brasil. O único país, o único continente atualmente, segundo estudo, que ainda se prega o evangelho com liberdade, é o Brasil. E está para acabar. E aquele que tem na sua destra 7 estrelas, quem anda no meio dos 7 catiçais de ouro. Os catiçais são de ouro. Os catiçais são de ouro. Os catiçais são de ouro. As 7. Ele anda no meio. Ele tem na sua destra as 7 estrelas. Irmão, Jesus é brincadeira. É muita coisa, né, irmão? Na destra dele, as 7 estrelas nas destras, não é nem do Pai, é do Filho, as 7 estrelas. Deus entregou suas obras ao Filho para ele gerenciar. Está escrito. Você vê na parte aos Colossenses, capítulo 1, versículo 19, Paulo chega a dizer: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Aleluia, glória. O que é plenitude? Todo o poder. Deus conferiu ao Filho. Deus fica por trás e o Filho é quem toma a frente pela direção do Pai. Amém, glória. E ao anjo da igreja que está em Éfeso, vou terminar o assunto, para ver se nós entendemos um pouco, porque toda leitura e pregação tem que ter raciocínio, para que não esteja só emoção, seja pé no chão. Entendimento, raciocínio, para ter um culto racional, com entendimento. Não culto de pulo, que saiu dali, parou e acabou a festa. Não, um culto, né? E anda no meio dos 7 catiçais de ouro. Os catiçais são as 7 igrejas. Por que de ouro? O ouro representa a glória de Deus. As estrelas estavam nas mãos de Jesus. Não é pouca coisa não. Eu sei tuas obras. Aí está falando para o anjo da igreja. Eu sei tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os mal, e pusesse à prova aquele que se diz apóstolo e não são e achasse mentiroso. João sofreu muito. O profeta, o pastor João, o anjo, o mensageiro, o anjo da igreja. Anjo no grego, no português é pastor ou líder. João sofreu muito. Ele achou muita gente mentiroso, e nós não achamos muita gente mentiroso. A gente faz a prova e não passa na prova, que a gente tem que provar se aquele crente é um crente de verdade. E quantas vezes nós se deparamos com pessoas que a gente pensava que era verdadeiro e não são. Acho que alguém aqui já passou por essa experiência e você cai fora.
Pensava que aquela pessoa era um crente de verdade, mas com o passar do tempo você vai descobrir que não era aquilo, era mentiroso aquilo. Os verdadeiros ficam, os falsos vão embora. Nós fica, às vezes fica bem pouquinho, mas são os verdadeiros que ficam. No vez Gideão, 32 mil, chegou em 300. E sofresse, e tem paciência, e trabalhasse pelo meu nome. Eita, aí é forte. E o nome de quem? Não é do pai, o nome do filho. Está escrito no livro de Lucas, Jesus dizendo, muitos padecerão pelo meu nome. Aqui o nome é o nome mesmo. Os teólogos dizem que nome fala de cara. Não, é um nome mesmo, é um nome. É um nome. Tem lugar que não pode falar de Jesus, tem lugar. 7 países que existem atualmente que é proibido usar a Bíblia. 7 países. E sofresse e tem paciência e trabalhasse pelo meu nome. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, tudo nele. Tudo Deus faz por ele, e para ele, e com ele. Sem ele nada se fez. Glória. Eita, é forte. Aleluia. Eita, muito forte. Sem ele quem? Sem Yeshua. Sem Yeshua, sem Jesus nada se fez. Sofreste pelo meu nome e não te cansaste. Tem pessoas que vai bem, mas chega uma distância e cansa. Então um cansaço, uma fadiga, e ele não vai mal, porque ele cansou. Mas aqueles que continuam sem cansar, esses são os vencedores. Glória. Não negasse o meu nome. Aleluia. Mas não é o nome do Eterno, não. É o nome do Mashiach, é o nome de Jesus. Glória. Paulo diz que Deus lhe deu um nome. Deus lhe deu um nome que é acima de todo nome. Só não é mais que o nome do Pai, mas do nome é. Glória. Ele não pode ser mais. Aleluia. Não pode. Porque assim está contra as Escrituras. Ele sempre disse: o Pai é maior do que eu, o Pai é maior do que eu. Várias vezes ele disse isso. Apesar de ele ter, o Pai tem todo o poder a ele, mas não é porque o Pai não é eterno. O Pai criou a eternidade. O Pai não tem fim. Quando todo o poder ele dá, é poder sobre as obras dele, do Pai. Aleluia. Se Deus desse todo o poder a ele, Deus ia ficar vazio. Então fica sem graça. Aleluia. Como ele te dá todo o poder, é todo o poder sobre Satanás, sobre as obras dos infernais. Glória a Jesus. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, porque nele foram feitas todas as coisas. Aí está falando agora sobre Gênesis, a criação. No princípio criou quem? Deus, os céus e a terra, aí Pai. Mas no versículo 2 é que começa a história. Entre o capítulo 1 e o versículo 2 há uma distância. Versículo 2. Entrou para cá, não sei porquê. Aí diz: e a terra era sem forma e era vazia. Moisés foi quem disse. E se você pegar a Bíblia hebraica, é igualzinho. É igualzinho. Não alteraram nada na Bíblia hebraica. É igual a da gente. Eu tenho uma Bíblia hebraica, é todinho. E a terra era sem forma e vazia. Então a terra ninguém conhecia, estava sem forma. Uma criança sem nuvem, sem forma. Ninguém sabe o que é. Não tem braço, está tudo sem jeito. Era a terra. É assim ou não é? É lógico, isso é lógico. Porque a gente entende racionalmente.
e a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão na face do abismo, mas alguém estava ali. Quem era? Não era o Eterno, era o Espírito de Deus, estava operando ali, já estava operando. O Espírito, Glória. quando se fala Espírito de Deus, pode ser Espírito poderoso, Espírito com autoridade, tem várias formas de falar, aleluia, e porque tudo é de Deus, tudo é de Deus. Glória. E o Espírito de Deus pairava, depende da versão que se use, pairava, agia, operava, estava operando, o Espírito de Deus estava ali agindo. E disse Deus, aí começa Deus falando através do seu verbo, do seu Espírito, da sua palavra. Haja, apareça, separe, vai para lá. Deus estava organizando tudo através do seu Espírito, do seu poder. O Espírito é o poder de Deus, é o poder do Criador. Aleluia, aleluia, sério. Então, o mesmo Espírito, ele se fez carne humana. Que a palavra de Deus é Espírito e vida. A palavra não é debate eterno, não é letra, não. A palavra é viva. A palavra é o Logos. Que é Logos? É palavra. A palavra é luz. A palavra é vida. Que essa vida e essa luz emana do Pai de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E disse Deus: apareça a porção seca. Esse Espírito começou com ele e vai ser até o fim com ele. Glória. Eu sei tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os mal. Sofreste e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste, não se pode cansar. A gente aceita Jesus, começa bem naquele poder, aquele pegando fogo, mas com o tempo a pessoa vai se desfilando. Quem era aquele irmão? É ou não é assim? Eu lembro dele, o homem de Deus, mas está tão fraquinho aquele irmão. Oi? Mas isso não é crítica, acontece. Que Deus nos ajude, que Deus nos conserve cheio do Espírito, com a fé fervorosa na fé. Que nada, o YouTube, nenhum desses estudos por aí que está um problema muito grave no YouTube. As pessoas estão se embebedando com o YouTube, com a plataforma desprezando a Bíblia. Aparece tanta novidade, é ponto de você ter cuidado, não ter mais na Bíblia. Tem pessoas que não lê, vai no YouTube. Até pregação vai para o YouTube, não. É o Espírito, é de joelho, é a fonte. Aleluia, glória. E tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Porque ainda bem que foi só a primeira, ele esfriou um pouco aqui. Porque cansa, a viagem cansa. Né? A viagem cansa da gente, mas bem-aventurado aqueles que permanecem na fé firme. A nossa aceitação do Evangelho é como uma gestação de uma criança, um nascimento de uma criança. Tem criança que nasce robusto, sem precisar de chorar, de bater nele. Tem criança que para chorar tem que bater nele, né? Ele tem que chorar. Tem que chorar. Não pode ficar sem chorar agora. Aí bate na criança, né, irmão? Para chorar, né? Para saber se está com vida ou não, né? Mas tem criança que não precisa. Ele já chora, ele já voa, ele já... Então, ele é como crente, tem crente que seja firme e vai até o fim firme. Já tem outro que precisa de muitos cuidados para ele não cair. Ninguém pode dar uma palavra dura que ele fica triste. Ninguém pode fazer uma cara feia que ele fica triste. Ele é sensível, ainda é menino, ainda é criança. Qualquer coisinha abala ele. Aleluia, como devacia. E o anjo da igreja aqui era João. João era o anjo da igreja. Paulo pregou muito na Ásia
mas foi expulso da Ásia devido a alguma coisa, mas pregou em outras áreas, né? E Paulo foi um grande pregador, mas João ficou esquecido, só na Ásia. Paulo escreveu muitas cartas, né? Você vê que quem escreve muito é mais aceito, é mais visto, né? Quem anda muito, quem fala muito é mais visto, quem fala pouco fala, né? Mas Deus usou todos, mas ao anjo da igreja, foi 7 igrejas, cada igreja tinha uma característica de cada tempo. Essa aqui foi a igreja de Éfeso. Jesus se identifica aqui como aquele que tem as 7 estrelas na sua destra e anda no meio dos castiçais de ouro. Foi ordem do Pai que a igreja quem comanda é Jesus. A igreja é Jesus. Aleluia. Deus por trás. Jesus é quem comanda. Ele anda no meio dos castiçais de ouro. Quem eram os castiçais na dispensação da lei? Quem eram os castiçais de ouro? Representa a glória de Deus. E na segunda carta, ele se apresenta como o primeiro e o último. Olha, Jesus disse, assim diz o primeiro e o último, e o que foi morto e reviveu. Não tem como dizer que Jesus não reviveu, não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, então é em vão pregar isso. Jesus ressuscitou. O primeiro e o último. Por que ele é primeiro e o último? Ele é primeiro e o último, tanto na eternidade como no presente. Ele foi primeiro e o último. Ele é primeiro e o último, acima dos anjos. Aos Hebreus, o livro aos Hebreus diz que, vamos lá, rapidinho, para ter um entendimento. Eu não posso falar dele, eu tenho que provar nas escrituras se é isso mesmo ou não. Porque o Novo Testamento ligou-se ao Velho Testamento. Não pode ser contrário. Tudo que você lê no Novo Testamento tem que estar de acordo com o Velho, que o Velho Testamento é a base. O Velho Testamento é a base. Se contrariar o Velho, é anátema. Tem que estar de acordo com as Escrituras Sagradas, a Torá, a lei, as Escrituras Sagradas. O Novo Testamento é uma coisa, é sagrado, mas não é Escritura Sagrada, é Novo Testamento, que tem que estar de acordo. Não estou dizendo que o Novo Testamento não é inspirado, é sim, mas não foi falado direto por Deus, foi meios. Agora, as Escrituras Sagradas, Deus falou direto com Moisés e os profetas. Vamos ver o que é que tem aqui no livro de Hebreus rapidamente, sobre Yeshua, sobre Jesus. Aos Hebreus, escuta bem. Havendo Deus antigamente falado aos pais, muitas vezes de várias maneiras aos pais, pelos profetas, o que eu falei, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também glória, chegando, por quem está dizendo aqui que Deus fez o mundo por meio do Mashiach, que o nome dele não era Mashiach, ele era o Verbo, ele era o Logo, o que é Verbo? O que é o sinônimo de verbo e de palavra? Ensinamento, instrução, lei, decreto, tudo isso é Jesus na eternidade. Aleluia. A quem constituiu herdeiro de tudo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. É a única Bíblia só apresenta Jesus como expressão do Pai. Nele se expressa o Pai. Nele. Nós só vemos o Pai por Jesus Cristo. Assim como Moisés falou com Deus face a face. Está escrito, está escrito? O Filho fala com o Pai face a face. Moisés é uma figura do Messias.
Moisés: levantarei um profeta como tu, Moisés, no meio de teus irmãos, e porei as minhas palavras na boca desse profeta. Jesus não é profeta, e ele não falará o que ele quer. Jesus não falava o que queria, pois era submisso ao Pai. Glória. E aí daquele que não ouvia esse profeta, e Jesus veio o grande profeta. Qual era a tribo que Jesus vinha? A tribo de Judá, Belém, cidade de Belém, família de Davi. Eita, forte. Filiação de Jesus Cristo. O importante não é Maria, é José, que o sangue tem que ser do pai, não da mãe. A mãe pode ser de qualquer parte, mas o pai tem que ser judeu. Se não for, é falso, ele não é judeu. Não, a mãe é judia, não interessa, tem que ser do pai. Tem que ser o sangue do pai. Não é não? O filho tem que sair do pai para o filho. A mãe é só para receber, mas o filho sai do pai. Então a filiação é do pai, não da mãe. Tem que ser da tribo de Belém, Judá. Todas as coisas Deus sustenta por ele, tudo é por ele e para ele. Rapidamente, ele diz que é o princípio e o fim. Depois, no início, ele diz que ele tem as 7 estrelas e anda mesmo calçado de ouro. Na segunda carta, ele diz que é o princípio e o fim. Não muito tempo não, e eu quero terminar esse raciocínio, para que eu termine esse raciocínio com os irmãos. Nós temos responsabilidade e tem muita gente escutando, e nós temos responsabilidade no que nós estamos falando. Não pode ser assim, deixar no meio do caminho o texto, não. Tem que terminar o texto. Então veja aqui, Hebreus, Apocalipse, Hebreus foi só para concluir, Apocalipse capítulo 2. Na terceira carta, é a carta da igreja que está em Pérgamo. E a anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: estude aquele que tem espada aguda de 2 fios. Ele já entra aqui com a espada aguda. Quem é essa espada? É a própria palavra. É a própria palavra que é a espada. Hebreu fala, 4:12. A palavra de Deus é como espada aguda de 2 gumes. Eu sei tuas obras e onde habita, e é o trono de Satanás. Então aqui ele, na quarta, ele se apresenta como: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés reluzentes como latão reluzente. Aí começa. Em cada parte ele se identifica com uma parte do seu corpo. Latão reluzente. O que é latão reluzente? Latão reluzente é um metal que aguenta fogo. Os pés como latão reluzente, fala do poderio de Jesus, o poder de Jesus. A gente fala muito de Jesus, muitos judeus não querem aceitar Jesus. Não quer. Tem uns que não se conformam ainda. E a carta aos Hebreus foi feita só para o judeu, para ele se acalmar e deixar de pecar contra Deus. Porque foi Deus que mandou o seu filho para fazer a obra. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Na quinta e quarta, ele diz, na quarta ele diz que é com os olhos de fogo. E na quinta e quarta ele diz, e a da igreja está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, os 7 Espíritos de Deus. Porque quando se fala de Espírito de Deus, não quer dizer Espírito Santo, não. Que todos os Espíritos são de Deus. Os anjos são Espíritos também. Mas Jesus, abaixo de Deus, é o único que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele é o único. Ninguém tem os 7 Espíritos. Nem Gabriel, nem Miguel, nem Serafim. Somente Jesus tem essa ousadia de ter nele os 7 Espíritos de Deus. 7 fala do nome da perfeição, da
dado a ele todo o poder. Devemos entender que Jesus deve ser glorificado, louvado. Foi no livro de foi escrito aos judeus. Eu pedi aqui no livro de Hebreus, capítulo 1, e o verso 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, será por filho, está aqui em 2 Crônicas. Está escrito, onde é que está escrito que Jesus foi gerado? Salmo 2, versículo 6. Salmo 2, versículo 6. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Só que a geração de Jesus não é como o homem. Ele foi gerado desde a eternidade. Provérbios capítulo 8, versículo 21 em diante, diz que a sabedoria foi gerada desde a eternidade. Então, essa geração não é como. E alguém pegou esse versículo e infiltrou para como homem. Ele já foi gerado de lá, já vem direto. Aleluia. Aí vamos lá, a excelência de Jesus, para terminar. Porque a qual dos... E quando outra vez introduz no mundo o Filho, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Primogênito. Primogênito, não é unigênito. Não é unigênito. Ele não pode ser unigênito porque Deus só tem um filho. Os anjos também são filhos de Deus. Ele é unigênito, a excelência específica, mas o nome correto, primogênito, ele é o primeiro e o último. Por isso que ele é primogênito. Até Jesus foi ressurgiu primeiro. Alguém diz, ou seja, Jesus ressuscitou primeiro como? Porque ele ressuscitou e nunca mais morreu. E os outros morreram depois. Por isso que ele é o primeiro. A ressurreição dele é primordial. É as primícias dos que dormem. Aleluia. É vaciante. E diz assim mais. E quando outra vez todo mundo filho, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos de multiplicar os anjos para vento e na labareda de fogo. Aí ó, olha aqui, mas do filho diz, ó Deus, ele é chamado de Deus, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos. Irmão, quando a Bíblia fala em trono, não é um trono, Jesus sentado no trono. Trono aqui fala de poder, autoridade, domínio. Mas alguém viu para o entendimento do ser humano, na nossa era, no nosso pensamento. Tinha que mostrar para nós que nós não entendemos mais. O trono aqui é poder. O presidente tem algum trono, mas ele domina, o presidente domina, ou não domina? É excelência, ele é excelência. É um domínio, é um reinado. Isso aqui é um trono ou um trono? É um lugar diferente ou não é dali? É um simples lugar, mas uma diferença. Tudo aqui é real, mas é símbolo do mundo espiritual. A cadeia e o trono fala de autoridade e domínio. Mas o filho diz, ó Deus, é chamado de Deus, ó Deus. Mas Moisés foi chamado de Deus também, igual a Jesus. E ele não era Deus. Tu serás como Deus, Moisés. Tu serás como Deus, Moisés. Tu irmão como profeta. Mas Moisés foi Deus? Não. E Moisés era uma reflexão do Messias, de Jesus. Isaías capítulo 6, versículo 9. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Vê que título Jesus ganhou? Deus forte, poderoso. Aleluia. Poderoso. Jesus, vou terminar, porque irmão vai falar, só completar aqui. Eu não me importo que a mensagem alguém pede fogo. Sai bem comigo. Tem pregador que fica mexendo com o outro. Levanta a mão. Diga para ter não. Isso aí não.
pregador é um desespero. Ele se desespera. Que ele quer que a igreja dê glória para ele sair como um voto de mérito. Não é meu como. Eu dou eleição. Dos irmãos, fica aí. Se quiser dar glória, agora eu dou. Deus tem glória. Deus não, eu não. Mexer com a igreja, não. Deixa a igreja. Quem faz isso é Jesus, pelo Espírito, eu não. Eu só pego a palavra. Eu vi uma desesperada, não teve jeito. Fordar. Aí depois você não deve lugar, não. É que Deus falou de mim. Eu tenho a palavra para a senhora, daqui a pouco. Vai a mim que é muito caro na palavra. Aleluia. Então, tu serás como Deus, teu irmão Arão como profeta. Já que tu diz que não sabe falar, que é pesado em ler, em palavra, mas tu vai ser na frente, tu serás como Deus. Ou melhor, poderoso, tu vai ensinar Arão, tu diz e ele fala. Aleluia. Tu serás como Deus. Aleluia. Devolve a sé. Jesus se identifica como nós. Sabe o que ele diz? Subirei para os meus irmãos e teus irmãos, para o meu Deus e vosso Deus. Então ele gloriou a gente. A carta de Apocalipse, os teólogos dizem que Jesus, como homem, ele falou desse jeito, mas ele ressuscitou e falou do mesmo jeito. Os teólogos fazem essa invenção. Vamos ver o que ele falou aqui em Apocalipse. Ele não falou isso no meio dos teólogos, para não dizer ser meus colegas, né? Porque eu tenho que respeitar meus colegas, né? Você tem que ser amigo de pessoas que vai em conta das suas opiniões. Você tem que manter amizade com eles, né? Eu não faço isso assim, não. 3 versículo 12, vamos ter escrito aqui, olha o que está escrito. Depois ele em glória, como ele em glória. A quem vencer, é Jesus falando através de Deus. A quem vencer, 3 e 12. Eu farei coluna no templo do meu Elohai, meu Deus. E dele nunca sairá, e escreverei o nome do meu Deus. Ele que escreveu o nome do Deus dele. Então Jesus tinha Deus, né? Ele tinha devoção ao Pai. Olha aí, olha, contrário do que o teólogo diz. E dela nunca sairá. E escreverei o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Aleluia. E ele não estava como homem, ele estava ressuscitado, glorificado. Aí falou do meu jeito. Quer dizer que Jesus com uma mentalidade e lá mudou a mente, continuou. Não, ele não fez. Ele como homem se lembrava da eternidade. Ele disse assim, a cidade linda, né, daquela glória que estava antes de haver mundo. Ele como homem falou nisso. Aleluia. Não, a faculdade mental da gente antes e depois é mesmo. Ele depois de ressuscitado, ele chamou o Pai de meu Deus e vosso Deus. Ele disse, olha, se vocês vencer como eu venci, vocês vão se assentar comigo no trono do meu. Se assentar aqui não é sentar, alguém pensa que é assentou-se, né? Não, assentar aqui é tomar poder e domínio. Aleluia, glória a Deus. Cadeira e trono é só um símbolo do poder. Não é de ter um trono, é o poder. Na mente do ser humano, sim. Porque se Deus não mostrar assim, é